Oi, gente! Então, hoje nós vamos fazer em português o livro didático nas páginas 55, 56 e 57, tá? Lá na página 55, começa com um texto chamado texto de opinião. O que é um texto de opinião? É quando se escreve sobre algum determinado assunto, nesse caso aqui sobre as brincadeiras de criança, e dá a sua opinião em relação ao que está sendo escrito, tá? Então é quando a gente fala sobre algum assunto num texto e no final diz se é a favor, se é contra, se gosta, se não gosta, tá bem? Então a gente vai ler o texto de opinião. Então é: brincadeiras de criança, onde estão? Tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente às 2 horas, correr na rua jogando queimada, ou ainda jogando 3 cortes, esconde-esconde, elefante colorido, baits. Impossível falar da infância e não se lembrar de pelo menos uma destas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança, menos as próprias, que não sabem o que dizem. Mas se voltássemos à infância hoje, iríamos encontrar rotinas e brincadeiras diferentes? Os jogos mudaram de nome, de ambiente, da rua foram para dentro de casa e dos apartamentos, e a bola foi trocada pelas TVs, computadores, tablets e smartphones. Os jogos coletivos viraram games individuais que ganharam as crianças como nunca. Elas se enfeitiçaram e a escala de horas brincando lá fora foi bastante reduzida. 2 horas fora de casa, 3 ou 4 dentro. Por vezes a solidão do quarto e o videogame trazem a brincadeira mais divertida. Alguns pais não gostam de dizer que é preciso brincar na rua, correr com os vizinhos, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de ruas ensinam naturalmente. Mas também há aqueles que dizem que com essa realidade as crianças se tornaram mais espertas, tecnológicas e incluídas nas novas relações que estão se formando. Aí a gente vai virar a página, ó. Tem mais um pedacinho lá em cima. Mas como medir qual época é melhor? Há uma preferida entre elas? Uma mais divertida, mais benéfica para as crianças? Para esse tipo de pergunta, dificilmente tem resposta. Parafraseando os mais velhos, só o tempo deve trazê-la, e quem sabe um dia dizer a sua forma e se as brincadeiras de ontem e de hoje são distintas ou semelhantes, melhores ou piores. Acredito que se a essência for a mesma, as brincadeiras continuam nobres e especiais, mas se tivermos mudanças nela, aí sim devemos nos preocupar ou mudar, reinventar, tá? Então esse texto tá falando sobre as brincadeiras de antigamente, né? As brincadeiras lá que o papai e a mamãe de vocês faziam quando eram crianças, tá? E aí a gente vai interpretar esse texto. Então a primeira pergunta diz assim: qual a opinião do autor sobre as brincadeiras? E aí tem 3 frases. A primeira é: as brincadeiras de hoje são as mesmas de antigamente. As brincadeiras de hoje são diferentes daquelas de antigamente.
e as crianças de hoje não brincam. E aí vocês vão marcar qual é a resposta certa, tá? Qual foi a resposta que o autor falou lá no texto dele? As crianças não brincam, as brincadeiras estão diferentes. O que foi que ele falou lá pra nós, tá? Aí vocês vão marcar com X na resposta certa. Bom, aí depois tem outra questão. Ó, segundo o texto, como as crianças de antigamente se divertiam na infância? Então, vocês vão voltar lá no texto e vão ver como é que eram as brincadeiras de antigamente, tá? Depois, o exercício número 4 diz assim, ó. Você sabe jogar queimada? Leia as regras. Queimada. Jeito de brincar. Para brincar, é preciso dividir o grupo em 2 times. O jogador que tiver com a bola deve arremessá-la tentando acertar, queimar uma pessoa do outro time. Quem for queimado sai do jogo. Vence aquele que conseguir queimar todo o time adversário, tá? E aí ele só tá falando sobre isso, tá? Sobre as regras do jogo. Quem tem uma família grandinha e espaço dá de brincar de queimada, tá? Depois, lá na página 57, diz assim, ó. Agora faça uma pesquisa e explique as regras de outras brincadeiras antigas. Então, vocês vão procurar na internet as regras dessas brincadeiras. Podem perguntar pro papai e pra mamãe, que alguns eles devem conhecer, tá? Então, a primeira brincadeira é 3 cortes. Então, vocês vão botar aqui o que era o jogo dos 3 cortes e quais são as regras. Depois, aqui embaixo, o elefante colorido, a mesma coisa, e o bits, tá? Depois, lá embaixo, tem outra pergunta que diz assim, ó. Segundo o texto, quais brincadeiras são as mais comuns nos dias de hoje? Aí vocês vão me dizer quais são as brincadeiras que as crianças estão usando mais hoje, tá? Olha só, segunda-feira tranquila pra nós, pra mim e pra vocês, tá? Por quê? Porque vamos fazer pouquinhos exercícios hoje. Vamos fazer a página 55, que é ler de novo o texto, a página 56, que são 2 perguntinhas, e a página 57, que também são 2 perguntinhas, tá? Depois que vocês terminarem, aquela mesma história. Peçam pro papai e pra mamãe mandar pra tia as respostas de vocês. Se ficarem com dúvidas também, tá, meus amores? Beijinho!